Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando a live de hoje. Na verdade, entrei uns minutinhos mais cedo para dar tempo aí do pessoal chegar. Vamos começar pontualmente às 8 horas, às 20 horas. Estamos aqui para realizar a live do atendimento fraterno do Centro de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, aqui na página do Facebook. Estamos aguardando vocês. Pessoal começando a chegar aí para me fazer companhia. Boa noite. Vamos continuar aguardando mais uns minutinhos. Maria José já está aqui fazendo companhia. Página Espírita Centro Eurípides Barçanufo acabou de entrar. Vamos seguindo. Boa noite. Continuamos aguardando aí às 20 horas, o horário combinado para o início da nossa live. Sejam bem-vindos a mais um trabalho aqui do atendimento fraterno do Centro Eurípides Barçanufo. Pessoal, só vou pedir a compreensão de todos caso aconteça algum erro com a internet, que nós estamos tendo problema com a internet aqui já há alguns dias, mas graças a Deus hoje parece que está tudo bem. Eu passei o dia todo monitorando e graças a Deus hoje não deu problema não. Espero que, né, a gente tenha aí o tempo do nosso trabalho, do nosso estudo, né, com uma internet boa, sem problemas, para que a gente possa fazer aí o nosso trabalho. Bom, começando então, boa noite a todos. Meu nome é Leliane, faço parte do Centro de Estudos Espírito Semeador aqui de Nova Resende, que também faz parte da Aliança Municipal Espírita e de Muzambinho, e foi com grande alegria que recebi o convite para colaborar, né, com a sessão de lives do atendimento fraterno da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e como forma de dar continuidade ao trabalho, mesmo com as restrições que estamos tendo por conta aí da pandemia, né? O trabalho espírita não pode parar e a nossa luta pela iluminação íntima, por levar os esclarecimentos, a compreensão do Evangelho de Jesus, continua sempre, né? E nunca há de faltar meios e
e condições para que a gente possa continuar estudando e levando Jesus a todos os corações. Então, assim, iniciamos hoje esse modesto trabalho e pedimos a Jesus que nos ilumine e nos capacite para a tarefa de hoje, que possamos todos receber as bênçãos do alto, bem como todos os recursos de que nos fazemos ainda mais necessitados nesses momentos de provas e transição que estamos atravessando. Então, que Jesus nos ilumine, que seja mais uma oportunidade de trabalho, tanto no plano físico como no plano espiritual. Que os trabalhadores de Jesus possam se utilizar desse tempo para levar as bênçãos, o amparo que toda nossa humanidade está necessitando neste momento. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, né, o moço rico e Zaqueu como exemplo de desprendimento dos bens terrenos. Bom, acredito eu que tenha sido intuída, né, a trabalhar sobre esse tema aqui hoje, porque, né, é um tema que traz esclarecimentos de fundamental importância para o nosso processo evolutivo. Jesus, né, com certeza não nos queria sempre escolhendo os porcos, né? E por que eu estou começando a nossa reflexão aqui hoje falando dessa forma? Porque acredito que todos vocês conhecem aquele fenômeno, né, aquele fato que ocorreu com Jesus, que foi a cura do endemoniado de Gadara, né, o endemoniado gadareno. Então, Jesus estava às portas de Gadara, da cidade de Gadara, uma cidade onde viviam, à época de Jesus, os gentios, né? Eles eram trabalhadores da terra, criadores trabalhavam com a pecuária, eram, vamos dizer assim, fazendeiros, né? Trabalhando ali, tirando sustento da terra, mas eram também pessoas bem dotadas, né, de bens materiais, pessoas que viviam bem, tinham lá suas propriedades. E aconteceu que às portas de Gadara, Jesus então encontra o endemoniado, né, o moço endemoniado que vivia lá, inclusive, maior parte da vida dele dentro de um cemitério. E Jesus cura esse moço, né? E após efetuar essa cura, os discípulos tomaram conhecimento que os habitantes de Gadara não queriam Jesus adentrando, né, trabalhando, levando o evangelho, fazendo as curas dentro da cidade. Por quê? Porque durante a cura, como todos, né, é do conhecimento de todos, Jesus, ao tirar os demônios daquele moço, né, daquele ser, Jesus manda os demônios para os porcos, né, a pedido dos próprios demônios. E os porcos se desenfrearam, né, numa correria e se atiraram no lago, vindo todos a morrerem, né? E então esse foi o motivo que os habitantes de Gadara não aceitaram Jesus entrando para levar a sua palavra, a boa nova, e fazer o seu trabalho ali naquela cidade, pelo prejuízo, né, que Jesus, em tese, né, tinha causado aquele povo com os porcos. Então, por isso, eu fiz essa referência, né, que Jesus, triste com esse episódio, ele não queria que a gente continuasse sempre fazendo as nossas escolhas, cometendo equívocos, né, dessa magnitude. Então, deixando de escolher Jesus em benefício dos porcos. E então é por isso, né, que Jesus achou por bem incluir na sua
na sua mensagem de iluminação, na sua mensagem de transformação, essas lições tão ricas, né, para o nosso entendimento, que nos liberta dessa relação de escravismo, né, nosso com os bens terrenos. Então, né, o próprio Jesus achou por bem trazer esse ensinamento como uma das formas de nos libertar desse apego, né, que impede a nossa evolução. Então, é por isso que nós vamos, né, tentar, dentro da melhor maneira possível aqui, né, se não conseguir levar o entendimento, a compreensão, mas que Jesus nos abençoe, né, para que a gente possa, pelo menos, despertar a reflexão em torno desse tema e em torno da importância, né, que encerra cada expressão, cada palavra dentro dessas passagens que Jesus usou para transmitir esses conhecimentos acerca dos bens terrenos e dos bens espirituais. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que tem como tema também não se pode servir a Deus e a Mamon, são 3 sequências de temas. Salvação dos ricos, né, onde a gente encontra a passagem do moço rico, guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu. Então, nós vamos estudar 2 temas aqui, que é o moço rico e Jesus na casa de Zaqueu. Na Bíblia, sobre o jovem rico, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30, em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 31, e Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 30. E sobre Zaqueu, nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. O texto que nós vamos estudar aqui hoje sobre o moço rico foi retirado de Marcos, do capítulo 10, versículo 17 a 31, Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida. Então, começando a análise, né, do texto bíblico, temos que, pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe fez uma pergunta. Né? Esse homem era o moço rico. Então, nós vamos analisar aqui. Então, o moço rico correu para Jesus, né? Se ajoelhou diante dele e fez uma pergunta. Então, mesmo sendo rico, nós vamos entender que esse moço, ele buscava alguma coisa para preencher o vazio, né, do seu ser, porque mesmo rico, ele estava com um problema. E nós sabemos que todos que seguiram Jesus naquela época, ou buscou por algum, né, em algum momento, é porque tinha algum problema, alguma dor muito séria, né? Porque Jesus, ele era desprezado pela maioria, né? Então, se não fosse por um motivo muito sério, muito grave, ninguém procurava Jesus, né? Ele era uma pessoa, naquela época, sem nenhum nome, sem nenhum bem material, sem nenhum poder, né? Ele ainda não era conhecido. Ele era conhecido apenas, né, por curar as feridas do corpo e da alma. Então, todos que tinham uma grande dor procuravam Jesus. E o moço rico procurou. Então, até aí, né, a gente entende muito bem. É por amor ou pela dor. Né? No caso aqui, nós vamos ver que o moço rico procurou pela dor. Fazer essa pergunta, né? Aí nós podemos trazer um pouco para o nosso lado. Será que até hoje nós nos comportamos ainda como o moço rico? Sempre fazendo a pergunta, né? 2000 anos depois, será que já não temos a resposta? Né?
principalmente nós, os espíritas, né, os evangélicos, aqueles que conseguem ter um bom entendimento, né, dos ensinamentos divinos. Será que já não temos a resposta? Mas, no entanto, nós continuamos fazendo a pergunta, né? Outro dia ainda vi o Ricardo Melo falando a respeito de quando a gente está com um problema muito grave, né? Muito triste, quando às vezes não sempre, as nossas próprias escolhas nos colocam em condições, em situações que nos acarreta grandes problemas, grandes dores, né? E nesse momento, o que que a gente faz? A gente chega para Deus, né, nas nossas orações e, e faz aquelas perguntas, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? O que mais eu tenho que fazer para as coisas dar certo para mim? Né? Eu já tenho feito de tudo, eu vou à igreja, eu vou ao centro espírita, eu sirvo a água fluidificada, eu aplico passe, né? Trabalho na distribuição da cesta básica. E, no entanto, né, eu me encontro com essa dor no meu coração, eu encontro em meio a problemas que eu não consigo resolver. O que mais o Senhor quer de mim, né? Então, a gente ainda se comporta como um moço rico. Por isso que é importante entender essa passagem, né? Porque vai nos dar a chave para resolver vários problemas. E então, quando a gente faz essa pergunta, né? Geralmente, Jesus nos ouve e responde, né? Você sabe, meu filho, né? Você sabe a resposta, você sabe o que você tem que fazer. Geralmente, né, o que que Jesus fala pra gente? Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque às vezes a nossa dor é porque a gente está colocando os bens materiais acima dos bens espirituais. Então, sabendo a resposta, né, e sabendo que essa resposta nos contraria nas nossas buscas, né, na finalidade da nossa vida, que a gente elegeu como finalidade para a nossa vida aqui, contrariados, a gente fica sempre buscando a resposta, achando que uma hora essa resposta vai vir de forma diferente, né? Mas isso não vai acontecer, porque só existe um caminho. Então é aí que o moço rico insiste com Jesus, né? Ele diz: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse bom mestre também tem um ensinamento aí, né? Quando ele chega agradando a Jesus, né? Colocando esse bom mestre, nós podemos entender assim, que ele quis dizer: o Senhor é bom, né? O Senhor é perfeito. Ser bom é estar pronto, né? Ser um ser perfeito que tem o poder de mudar as coisas. Então, quando ele fala isso para Jesus e faz a pergunta, né? Jesus responde para ele, né? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então, olha que interessante, né? Primeiro, esse bom mestre é muitas vezes a nossa adoração sem obras, né? Então, quantas vezes a gente fala, eu vou adorar a Deus, eu adoro a Deus. Tá, você adora, né? Mas falta a tua parte na colaboração, porque adorar é muito fácil, né? Agora, adorar, seguir, colaborar é que, né, o mais difícil. Então, quando ele faz a pergunta, né, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, Jesus então fala para ele que ele, embora, né, Jesus o repreende por chamar Jesus de bom, né, por se encontrar equivocado naquele momento, achando que Jesus podia resolver o problema dele sem o concurso dele próprio, Jesus fala para ele: tu sabes os mandamentos, não matarás, não dirás falsos testemunhos, e aí por aí vai, né? Nós conhecemos aí os mandamentos. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que ele veio para mostrar o caminho,
né? Mas só Deus tem os meios de fazer aqueles que não compreendem a mensagem, que não compreendem o, qual caminho deve seguir, né? Aqueles de coração endurecido a chegar até Ele, a entrar nesse reino dos céus. Né? Nós sabemos que nenhuma ovelha se perderá, mas nós vamos demorar nesse caminho se a gente, né, se ficar teimosos, não aceitar essa transformação, relutar nessa transformação que nós temos que fazer. Então, aqui a gente tem que Jesus, ele é o modelo de perfeição para nós, né? Inclusive na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos espíritos qual era o modelo de perfeição que Deus oferecia à humanidade, eles responderam, né, de forma curta e simples: Jesus. Então, Jesus é o modelo para nós. Mas para Jesus, o modelo de perfeição, o modelo de máximo, né, é Deus. Então, aí também justifica aquela colocação de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque nós temos o modelo em Jesus e Jesus tem o modelo que é Deus. Então, por aí, né, a gente vê que esse processo ele deve ser cumprido totalmente, né, para que a gente chegue à nossa finalidade. Então, voltando aqui, né, a nossa análise, o moço responde a Jesus: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou. Né? Olha que interessante, o moço rico responde para Jesus que ele havia guardado todos os mandamentos desde a sua mocidade. Isso é o que ele achava, né? Nós também achamos que a gente está fazendo tudo certo, que, né, as nossas escolhas estão de acordo com a vontade divina, com as leis divinas, mas será? Né? E tanto que Jesus então olha para ele e o amou. Isso quer dizer o quê? Que Jesus teve pena, né? Porque Jesus enxergou naquele ser toda a fraqueza dele, todos os vícios, né? Embora tentando seguir as leis daquela época, seguir os mandamentos, mas, né, aquele ser não fazia as escolhas verdadeiras, né? Não era um verdadeiro candidato ao reino divino, né, a entrada na vida eterna. Ele ainda estava apegado, né, aqui na terra, aos bens da terra, ao poder, ao dinheiro. Então é aí que Jesus fala para ele, né, que ele diz: Jesus, falta-te uma coisa. Olha que interessante, se ele já seguiu os mandamentos, o que mais poderia faltar? Né? Os mandamentos não são leis divinas? Mas não, né? Faltava uma coisa que era o pressuposto para o êxito do bom cumprimento de todas as demais, né, de coisas que aquele ser estava procurando seguir, viver e, né, integrar na sua vida. Então, o que era essa coisa? Era o desprendimento dos bens terrenos. Né? Jesus não usou essa palavra, mas ele fala: falta-te uma coisa. Se fosse o espírita, né, se ele estivesse conversando com um de nós, né, um espírita, o que ele diria? Diria para a gente ser paciente, exercitar compaixão, buscar a cura do estresse, do trabalho excessivo, né, que a gente submete a isso e nem percebe, né? Ouvir um familiar que às vezes busca uma ajuda, né? Um filho, um esposo, um marido, um amigo, orar, né? Ter compaixão mesmo para com o próximo. Seria isso que Jesus pediria a um espírita. Mas ao moço rico, né? Ele disse que fosse, vendesse tudo que ele possuía, desse aos pobres, e então ele teria um tesouro no céu. Aqui também é bem interessante, porque Jesus não pediu para ele transformar tudo que ele tinha
em trabalho para os pobres, como a gente muitas vezes imagina. Não, Jesus falou mesmo para ele vender. Vende, né, dá o dinheiro para os pobres e assim ele teria um tesouro no céu. Jesus não falou que já entraria no céu, né? Ele teria um tesouro no céu, mas quanto a entrar na vida eterna, ele deveria voltar e seguir Jesus, né? Então Jesus fala: vai, dá tudo que você tem aos pobres e vem e segue-me. Foi isso que Jesus pediu. Mas olha o que acontece em seguida, né? O moço, contrariado, retirou-se triste porque lembrou que possuía muitos bens, né? Realmente é motivo para grande tristeza a gente perceber, né, o equívoco que nós podemos cometer diante das escolhas que temos que fazer pela vida. Então, por que que ele ficou contrariado? Né? Porque Jesus o contrariou nos seus interesses. O interesse dele não era doar tudo que ele tinha de material, né? Ele não queria perder suas riquezas, seu poder, né, o seu bom nome de família, né? Nada disso era do interesse dele. Então ele queria entrar na vida eterna, né? Sentir a alegria dos justos, daqueles que vivem desprendido, mas na riqueza, né? Impossível. Nós vamos ver que, né, Jesus vai dizer que isso é impossível. E então, outra coisa interessante que a gente vê aqui, que ele retirou-se triste, lembrando que tinha muitos bens, né? Quando muitos de nós, às vezes, lembrar que temos muitos bens é motivo de alegria, né? Mas o moço rico, mesmo tendo muitos bens, ele retirou-se triste, foi embora com a sua tristeza, cuidar, né, dos seus bens materiais. Na sequência, né, Jesus olha ao redor e diz aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Então, aí a gente vê que o motivo da confusão que a gente faz, né, de achar assim, então nem um rico vai para o céu, nem um rico, né, entra no céu e ficar achando assim que, né, então o inferno foi criado para os ricos, é um equívoco, porque aqui mesmo, né, Jesus já dá a entender que a riqueza é um problema para aqueles que confiam nela, né, em detrimento das coisas espirituais, né, em detrimento da nossa essência como seres eternos, seres divinos. E aí, Jesus... Tá, vou mudar isso aqui. Então, quando Jesus fala isso, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, aí que os discípulos, né, se admiram mesmo. Aí eles pensam, nossa, até porque, né, a riqueza, para cada um, ela tem um conceito diferenciado. Né? Para muitas pessoas, às vezes, uma pequena quantia material é uma riqueza, enquanto que para outros, uma grande quantia não significa nada. Né? Então, os discípulos se admiraram, né, e pensaram, mas então quem poderá salvar-se? Né? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando ele, né, usou o exemplo do camelo passar pelo buraco de uma agulha, ele quis dizer que o processo de um rico entrar no céu é tão difícil, né, quanto o processo de passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Né? Aos olhos dos homens é algo impossível mesmo, né? Mas para tudo dá-se um jeito. Até passar um camelo pelo buraco de uma agulha, se tiver a necessidade, né, dá-se um jeito, né? Arruma uma agulha imensa, né,
que esse camelo signifique a corda usada naquela época, ou mas, né, para tudo dá-se um jeito. Mas, né, a dificuldade aí era tão grande que Jesus comparou a entrada do rico no céu a esse fenômeno, a esse processo de passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Então, ainda, mas, né, para Deus tudo é possível, né? E de uma forma ou de outra ele vai nos conduzir a Ele. Então, ainda que escolhamos ficar com os porcos, ainda que escolhamos ficar com os porcos, como fizeram os habitantes de Gadara, ainda que tenhamos a dureza no coração, ainda que não aceitemos a iluminação íntima, que nos trará o entendimento para acertar as nossas escolhas, ainda que tapamos os nossos ouvidos e censuremos aqueles que nos falam da boa nova, ainda que matemos os enviados por nos recusarmos a compreendê-los, ainda assim, Deus, através do tempo e da dor, nos submeterá ao processo da transformação inevitável. E, embora a nossa rebeldia, ao final, iremos bendizê-lo, pela dor ou pelo amor que nos acendeu. Então, nós vamos dever tudo a Deus ao final. Mas é aqui, né, que vai entrar o Zaqueu. Porque Jesus, vendo a admiração dos discípulos, vendo que eles não compreenderam aquela lição, o que Jesus fez? Né? Ele, como um visionário que era, sabendo que ia acontecer no dia seguinte e tudo mais, Jesus se lembra de Zaqueu. Né? Então ele pensou, eu já sei como que eu vou esclarecer para eles essa lição, né? Para não ficar dúvida. Porque a lição, quando ela é difícil de ser aprendida, às vezes a gente tem que usar mais do que palavra, né? Isso os professores compreendem bem, sempre buscando exemplo, né, para fixar as lições na mente dos seus alunos. Assim fez Jesus. Então aqui a gente começa a entender que não foi apenas Zaqueu que queria ver Jesus, Jesus também queria ver Zaqueu, né? E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, né, tendo entrado em Jericó, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, né, que queria ver Jesus, e subiu então num sicômoro, né? Todos conhecem a passagem, acho que a gente não precisa ficar, né, relembrando aqui, mas subiu num sicômoro, e quando Jesus chegou, né, foi Jesus quem o viu primeiro, né? A gente pode ver que na passagem vai falar que Jesus, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa ou jantar em tua casa, né? Olha a palavrinha aí mágica, né? Hoje me convém. Então convinha a Jesus, porque Jesus já havia escolhido Zaqueu como o exemplo, como um instrumento que ele precisava para levar o entendimento, né, para os seguidores dele naquela época e para nós até hoje. E aí, o que aconteceu? O Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus alegremente, né? Bem diferente, então, né, do moço rico. Nós temos aí dois ricos. Um que não foi possível Jesus promover a entrada dele no céu, naquele momento. Mas nós temos o outro, que é Zaqueu, que foi possível, né? Por aí a gente vê que Jesus desceu e recebeu Jesus alegremente. E aí todos murmuravam, dizendo que Jesus foi se hospedar, né, numa casa de pecador, numa casa de pessoas de má vida. Então, o povo sempre com seus, né, equivocados, errôneos julgamentos. Até hoje é assim, né? Então, aí a gente já sabe, né, que ao final Jesus fala que a salvação entrou, né, naquela casa naquele dia, e aí fica para nós a certeza, né, de que a salvação de um rico, ou seja, a salvação de Zaqueu, se deu naquele dia, né, em que Jesus o escolheu como exemplo, né, de desprendimento, pessoas, né, desprendidas dos bens terrenos. Porque, como a gente sabe, né, qual foi a oferta que Zaqueu fez?
Zaqueu, ao contrário do moço rico, ele não pergunta para Jesus, né, o que ele deveria fazer, o que Jesus queria dele. Ele já chega e oferece, né, faz a oferta. O que eu tenho, eu dou, né? Pode ser pouco, mas é aquele pouco que nós vamos ofertar e é nesse pouco que Jesus vai, que o Senhor vai fazer justiça a nosso favor, né? Então, o Zaqueu, né, faz toda aquela promessa que tudo que ele tinha ele dava metade aos pobres, né? Uma parte ele pegava para ele sobreviver, outra parte, e caso ele tivesse prejudicado alguém, né? A esses ele queria retribuir em quádruplo, né? Isso aí também é interessante para a gente ver que quando a gente erra contra o nosso próximo, a gente se torna duplamente devedores, né? Aquela ofensa, aquele erro, né? Ele é com a pessoa, com a nossa própria consciência, perante a sociedade, perante as leis divinas. Então, por isso Zaqueu, né, faz a proposta certa de pagar em quádruplo, porque não é assim, eu causei um mal, vou lá, pago simplesmente aquele mal, né? Não, a gente tem que pagar na amplitude dos danos causados, né? E uma infração à lei de Deus causa danos que a gente nem pode imaginar. E só para finalizar aqui, então, né, já passando aí do nosso tempo aí de encerramento, eu quero trazer aqui para a gente guardar no nosso coração a certeza, né, da salvação de Zaqueu, notícias de Zaqueu, né, quase 2000 anos depois. Quando Leon Tolstói, né, chegou no plano espiritual, ele nos conta, através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 1 do livro Ressurreição e Vida, que, muito surpreso, encontrou Zaqueu palestrando no plano espiritual e preparando um grupo de espíritos que iam se reencarnar em breve, que o reconheceu quando ouviu um dos ouvintes, né, daqueles que faziam parte daquela palestra, dizer: retornaremos aqui, retornaremos a qualquer momento para nova reencarnação, para nova experiência terrena. Mestre Zaqueu, fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos e das pregações do Nazareno, expondo a sua boa nova que provavelmente ouviste. Né? Então, olha que interessante, o Zaqueu, né, já sendo chamado de mestre no plano espiritual e sendo solicitado a auxiliar, né, a adiantar ensinamentos para as pessoas que, né, iam entrar aqui na vida física e enfrentar todas essas dificuldades que nós enfrentamos aqui como espíritos encarnados. Bom, então era isso, né, que eu havia preparado para a nossa reflexão hoje. Espero ter colaborado, né, para ampliar o nosso entendimento acerca dos ensinamentos de Jesus, né, que cada um possa ir para as suas casas e refletir a respeito dessas duas passagens, né, do Novo Testamento e continuar fazendo com que essas lições nos auxiliem na nossa travessia. Que assim seja, em nome de Jesus.